Vamos dar início ao estudo bíblico e uma boa noite àqueles que nos seguem e é bom estarmos juntos mais uma vez. Um abraço muito forte a todos, não esquecendo de mandar um abraço àqueles que estão muito longe e que nos ouvem de longe, no Vietnã e no Brasil e não só. Um abraço muito forte à nossa irmã Filomena também, ao nosso irmão Alberto e todos aqueles que nos ouvem, um forte abraço. Vamos então fazer a leitura da Palavra de Deus. Irmãos, para despertar o sono, vamos fazê-la de pé. E vamos então ler a Palavra de Deus. E as Escrituras dizem-nos isto. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, o meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa e se alguém dela usar legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor, opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é a palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre eles foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. E foi a leitura da Palavra de Deus. Podemos nos sentar. Irmãos, vamos ouvir agora o nosso irmão Alberto. O nosso irmão Carlos ainda está no Norte, ele também tem uma participação. E depois teremos então o tempo livre para os irmãos que queiram partilhar algum pensamento connosco acerca deste estudo. Estejam à vontade. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por esse momento importante que estamos juntos em oração, intercessão e principalmente comunhão e estudo das Escrituras. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, no primeiro capítulo, no verso 6, queremos destacar do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas. Eu não sei você, mas eu muitas vezes me perdi nesta grande cidade de São Paulo, procurando uma casa, o endereço de um amigo, de um parente. E olha, não é fácil quando a gente se perde. Quando a gente entra em caminhos, olha, são caminhos bonitos, descobri avenidas largas, bonitas, iluminadas, arborizadas, lugares atraentes, cativantes, mas não me levaram a lugar nenhum. Fiquei perdido. Quantas vezes isso acontece? Com muitas pessoas, embora hoje em dia com o Waze fica muito mais fácil. Nem sempre, porém. E é verdade o ditado que diz que aquele que não sabe para onde vai, nunca sabe quando vai chegar. Assim também Paulo está tratando aqui da sã doutrina,
com Timóteo, que tinha um encargo de alertar, advertir a igreja sobre infiltrações, ideias, filosofias, equívocos e principalmente mentiras ensinadas, misturada com o ensino do Antigo Testamento, ensinos outros, misturando lei com a graça, obras com a graça de Deus. Quando um cristão professo, aquele que fala de boca, mas o coração está longe de Deus, como está lá em Mateus capítulo 8, ele perde o rumo, ele se recusa a admitir, a entender a sã doutrina, ele se perde. Como um exemplo, até pitoresco, uma ilustração, seria como jogar uma partida de futebol sem as balizas. Imagine você trocando bola, você chutando para cá, driblando para lá, mas não tem o alvo específico. Você não tem o objetivo comum da partida, que é o golo. Isso não vai acontecer nunca. Assim também com a sã doutrina. Sem a sã doutrina perdemos referência, perdemos o propósito da vida cristã. E o apóstolo Paulo, nas epístolas pastorais, Timóteo e Tito, ele sempre alerta e chama atenção para a sã doutrina, que deve ser ensinada e vivida na prática. Sã doutrina está em 1 Timóteo, no capítulo 1, verso 10, está na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, verso 3, Tito 1:9 e Tito 2:1 fala sobre sã doutrina. Paulo também vai se referir como doutrina segundo a piedade, 1 Timóteo 6:3, sãs palavras, 2 Timóteo 1:13, sadios na fé, Tito 1:13, Tito 2:2 e, por último, linguagem sadia, isso que produz, de fato, a sã doutrina, Tito 2:8. Porém, as pessoas, cada vez mais, assim como naquela época, como hoje, procuram novidades, modas, modernismo. Podemos destacar aquilo que Paulo encontrou quando ele chegou na Grécia. Atos capítulo 17, no verso 21, só para destacar. Pois todos os atenienses, estrangeiros residentes, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Era isso que as pessoas faziam naquela época. E hoje também. As pessoas correm atrás de novidades, modernidades. Querem facilidades, comodidades cada vez melhor. A palavra aqui que nós encontramos no verso 6 do primeiro capítulo em 1 Timóteo, falando sobre vãs contendas, que está aqui na Almeida Corrigida. Porém, na tradução brasileira do início do século XX, traz a palavra discursos vãos. E uma outra tradução Almeida atualizada diria loquacidade frívola, uma palavra um pouco mais rebuscada. Porém, o original quer dizer sem propósito. Uma vida sem propósito, inútil, sem objetivo, perdida. Mais ainda, ensino de pregação e música, com discursos vãos. É isso que está acontecendo na cristandade nos dias de hoje, e as pessoas estão procurando e indo atrás destas novidades, esquecendo e ignorando a sã doutrina. Muitas vezes canções, músicas populares, hinos, que falam e falam, dizem nada. E as pessoas gostam daquelas palavras, gostam daquele discurso, são atraídas, porém não levam a objetivo, a propósito algum na vida. Assim também com muitas pregações, grandes discursos, belas oratórias, porém vazias, sem vida, sem experiência com Deus. E isso vai transmitir para as pessoas um vazio grande, tremendo. Assim como um pregador não tem direito de ensinar um erro, uma mentira, também um cantor, alguém que faz uma música, não tem direito algum de ensinar aquilo que não é verdade, passando isso pela música. Os falsos mestres, aqueles que
se apresentam para ensinar aquilo que não entendem, nem afirmam, nem têm convicção. Eles não compreendiam o conteúdo da lei, não compreendiam a dispensação da graça que estavam agora vivendo e queriam misturar as dispensações. Muitas vezes tiram a liberdade do cristão, ensinando lei, ensinando legalismo, obrigações, cada vez mais colocando as pessoas, cobrando as pessoas com dízimos, batismos, obras, carregando as pessoas com estas coisas, e as pessoas gostam disso, porque o legalismo atrai a carnalidade, a natureza adâmica que temos. E essa natureza adâmica gosta deste legalismo, do cumprir o meu dever e estou liberado. Assim, acontece porque o nosso coração tem essa tendência. E assim, só a aparência é que é apresentada diante das pessoas. Mas o coração não é transformado, não é movido. E isso agrada as pessoas. Por isso que o legalismo faz tanto sucesso. E aqui eu não estou dizendo nada contra as tradições. São importantes. Tradições. A tradição é a fé viva daqueles que já morreram. Mas o legalismo ensina o tradicionalismo. Tradicionalismo é a fé morta daqueles que vivem. A lei é usada indevidamente para tirar a nossa liberdade e a nossa comunhão com Deus. Mas quando um pecador ele crê no Senhor Jesus, a maldição que caía sobre ele, que estava sob a lei, conforme Gálatas capítulo 2, é levada por Cristo lá na cruz. E quem crê na obra de Cristo, ele é justificado, ele é salvo. Ele não tem mais esta obrigação, este peso da lei, essa maldição sobre a sua vida. Crer no Senhor Jesus e será salvo, justificado. É isso o que a palavra de Deus nos ensina. Cada um de nós possamos perceber o valor da sã doutrina e não ir atrás de novidades, de vãs doutrinas. Que Deus nos abençoe. Amém. Eis-nos de volta ao nosso estudo esta noite. Eu, devido à minha ausência, resolvi dar um pequeno contributo para este mesmo estudo através de uma gravação que fiz. E é assim, desta forma, que saúdo a todos, os que estão presentes no estudo e os ausentes, aqueles que nos acompanham através da internet. Um abraço, pois, a todos, por toda a parte. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículos 6 e 7, nós vemos assim: do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Ainda sobre o que vimos no estudo anterior, eu gostava de dizer o seguinte: nós vimos há 15 dias que há pessoas que lutam para conquistar um lugar, uma posição, terem um estatuto. O mais triste ainda é ver esse espírito em pregadores ou ensinadores, professores da Bíblia, querendo ser doutores da lei, lemos no versículo 6. Não posso agora deixar de dizer, na sequência do que disse então, o seguinte: Deus não escolhe apenas pessoas que se consideram fracas e tolas para salvar, como temos ouvido tantas vezes na pregação do Evangelho. Mas Deus também usa pregadores que se consideram fracos e tolos para as salvar. Sim, pregadores que se contentam em ser fracos e parecem tolos aos olhos do mundo. Nós temos que estar dispostos a pagar esse preço. Nós, os que pregamos a palavra de Deus, somos constantemente tentados a cobiçar a reputação de homens cultos ou influentes e, para o conseguir, procurar honras nos círculos académicos e comprometer desse modo a nossa mensagem, que é tristemente considerada antiquada por muitos. Não cultivemos o encanto pessoal, ou a força, ou o poder para influenciar as pessoas que nos foram confiadas aos nossos cuidados. Não queiramos ser chamados rabi, como os fariseus quiseram, e em que muitos parece que ainda continuam a querer. O nosso texto diz: desviando-se alguns. Desviando-se. Esta palavra, este termo, é literalmente, ou significa literalmente, errar o alvo na língua grega. Não falhamos, pois, não erremos o alvo. O desviar em si já é muito mau, mas o pior é que quando Paulo fala em desvio, refere desvio da verdade. Em 2 Timóteo 2,18 nós lemos: os quais se desviaram da verdade. E o ainda pior que isso
É aquilo que Paulo, quando fala de desvio, fala em desvio para seguir a Satanás. Porque já algumas pessoas se desviaram indo após Satanás. Lemos em 1 Timóteo 5,15. Desviando-se, apresenta graficamente a mudança de objetivo que ocorreu na carreira espiritual desta gente. No início, talvez tivessem professado seguir o objetivo definido por Deus na sua palavra, mas chegou um momento em que se desviaram dele e desviaram-se para um caminho diferente. Portanto, em vez de alcançarem o verdadeiro objetivo, desviaram-se para aquilo que a Bíblia chama de discussões ou conversas vãs, como lemos no texto. A palavra traduzida por vã é uma palavra que significa vão no sentido de que não conduz ao alvo. O seu desviar não foi um acidente, mas um ato da sua vontade. O termo desviando-se no grego revela isso, pois na língua grega o termo está na voz ativa, segundo dizem os entendidos em grego. E o desvio foi para quê? Lemos na Bíblia para vãs contendas, ou como traduzem outras versões, para discussões infrutíferas, falhando o fruto do Espírito, que é o amor. Vazias de resultados, inúteis, dizem outras versões, fúteis, desérticas, sem sentido, conversa fiada, diz outra versão, especulações, sem significado, sem propósito eterno. Ora, Deus tem um plano e eu tenho um propósito. O nosso propósito é realizarmos o plano de Deus. Os planos são de Deus, mas os propósitos são nossos. E é assim que lemos em Atos 11:23, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. O propósito era deles. Em Romanos 14:13, nós lemos assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o nosso propósito, e cá está o propósito que é nosso, não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Mas Jeremias 29:11, este célebre versículo diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Ou como diz outra versão, porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Pensamentos ou planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Que o Senhor nos ajude a todos a não errar o alvo, a ajustarmos-nos aos seus planos, realizando em pleno os nossos propósitos para a sua glória. Amém. Eu quero apenas partilhar um pensamento com os irmãos e ainda sobre este versículo 6 do desviante, como temos estado a ouvir, o desviar de facto é errar o alvo, é perder o foco. E nós temos, e graças a Deus por isso, temos estado a ser exortados a estarmos focados, a estarmos firmes em questão doutrinal, estarmos doutrinalmente firmes. Acima de tudo, estarmos segundo o propósito e a vontade de Deus para a Igreja, tal como o Senhor nos diz pela boca do seu servo Paulo, e que importa estarmos dispensacionalmente bem, no sítio certo, segundo o propósito de Deus. Mas eu queria partilhar um pensamento no sentido de outros alvos que nós podemos errar, e fundamentalmente um outro alvo que todos nós devemos ter e que podemos de facto nos desviar também dele. Ou seja, qual é o propósito, qual é por que razão Deus nos tem aqui neste mundo? Por que razão Deus tem a sua igreja aqui neste mundo? Ou seja, Deus deu um ministério a todos nós. Todos nós que somos crentes, que já aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, que nascemos de novo, que somos filhos de Deus, Deus nos deu um ministério. É isso que a palavra de Deus nos diz. E esse ministério é o ministério da reconciliação. Ou seja, de procurarmos, esforçarmos, focarmos, estarmos focados no objetivo de que todos venham ao conhecimento e ao gozo da salvação. Portanto, o ministério que Deus nos deu da reconciliação
É no sentido de ajudarmos as almas, aqueles que estão à nossa volta, a se reconciliarem com Deus. E como é que de facto, e repito, todos nós temos esse ministério. Esse não é um privilégio daqueles que sobem ao púlpito para anunciar a palavra de Deus. Esse é o privilégio de todo o crente. Todos nós temos de facto esse ministério. E como é que eu cumpro? Como é que eu realizo esse ministério? Ministério no qual eu devo estar focado. Eu devo estar focado. Esse é porque a palavra de Deus diz-nos que Deus não tem prazer em que alguma alma se perca, mas que todos venham ao conhecimento e ao gozo da salvação. Mas como diz a palavra de Deus também, como se salvarão, como se converterão, se não houver quem pregue, se não houver quem anuncie a palavra. E esse é, de facto, o nosso ministério. É o meu ministério. E eu devo estar focado nesse ministério que o Senhor, de facto, me deu. Mas há o perigo de eu me desviar desse ministério. Ou seja, não valorizar esse ministério. E viver de tal forma que, pura e simplesmente, abandone esse ministério. E como é que eu cumpro esse ministério? É evidente que eu cumpro esse ministério através de anunciar o plano de Deus para a salvação, apresentar o plano de Deus para a salvação, ou seja, apresentar o Senhor Jesus Cristo segundo as Escrituras. Não é apresentar o Senhor Jesus Cristo conforme eu entendo, como infelizmente muitos neste mundo falam acerca do Senhor Jesus, não segundo as Escrituras, e por isso nós termos de facto o conhecimento da palavra de Deus, estarmos firmes na palavra de Deus, para podermos falar acerca do Senhor Jesus e apresentá-lo às pessoas segundo as Escrituras. Mas, portanto, esse é o ministério, falar acerca do Senhor Jesus, anunciá-lo, torná-lo claro, conhecido a todos, mas também, através da minha vida, eu também cumpro o meu ministério. Eu falo com a minha boca, com a minha voz, eu anuncio de facto a palavra de Deus, eu anuncio o Senhor Jesus que é o meu Salvador, eu anuncio o plano de Deus, segundo as Escrituras, e com a minha vida eu anuncio também quem Deus é e o que Deus representa para mim. Portanto, este meu ministério, o ministério que o Senhor nos tem dado, ele é cumprido não só por palavras, anunciar de facto o Evangelho, mas ele é anunciado também pela minha vida, pela forma como eu realmente me comporto e vivo neste mundo. É conforme, de facto, a forma que eu vivo realmente neste mundo. É mostrando àqueles que estão à minha volta quem Deus é para mim. E mais, o que esta palavra significa para mim. Qual é o valor que esta palavra tem para mim? E qual é a influência que ela exerce de facto na minha vida? Portanto, este meu ministério, que é o ministério de todos nós, ele é cumprido, ele é realizado através do anunciar, falar, anunciando de facto o plano de Deus para a salvação, levando de facto as pessoas a compreenderem quem é Jesus segundo as Escrituras, e também com a minha vida. A minha vida tem que falar. A minha vida tem que falar. Se a minha vida não fala, e mais, se a minha vida não fala e não está em sintonia com aquilo que eu digo, então eu não estou a cumprir o meu ministério.
Eu cumpro o meu ministério quando eu anuncio por palavras o Senhor Jesus Cristo e vivo a vida segundo, de facto, o propósito de Deus. Através da minha vida, eu de facto mostro o que esta palavra significa realmente para mim. Ou seja, realizando na minha vida os valores e os princípios de Deus. Os valores e os princípios de Deus, de facto, são, como por vezes nós ouvimos, são coisas antigas, são coisas sem sentido. Os valores de Deus, como há pouco o Nando dizia, e esta é a ideia, a palavra de Deus é antiga, a palavra de Deus tem que ser reescrita. Não, a palavra de Deus é única, a palavra de Deus é verdadeira, e ela de facto é única. E é esta palavra que eu devo conhecer, e é esta palavra que devo realizar na minha vida, para que o meu falar, para que as minhas atitudes, o meu comportamento possa também falar e mostrar quem eu sou. Mostrar que sou um filho de Deus. Mostrar que Deus de facto tem valor para mim. Vou mostrar que esta palavra não é uma palavra antiga, mas é uma palavra real, é uma palavra de facto atual, e o mundo está como está, porque de facto o entendimento é que esta palavra é antiga e por isso deve ser rejeitada, e é isso que têm feito. E porque têm rejeitado a palavra de Deus, está o mundo, a sociedade está na forma como realmente está. E portanto, irmãos, nós devemos firmar-nos nesta palavra. Como o profeta Jeremias, um versículo que certamente muitos de nós conhecemos, em Jeremias, no capítulo 6, que diz: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Buscai as veredas antigas. E, de facto, irmãos, é as veredas antigas. Quais são as veredas antigas? É aquilo que está na palavra de Deus. É antigo, mas é atual. É verdadeiro. Esta é a palavra que continua a transformar vidas. Assim as pessoas queiram, de facto, aceitar realmente esta palavra. Portanto, irmãos, que o Senhor nos ajude a não nos desviarmos deste propósito, deste alvo, deste propósito, deste ministério que o Senhor nos deu, o ministério da reconciliação. E que cada um de nós, lá fora, possa, de facto, ser uma boa influência no sentido de ajudar as almas a se reconciliarem com Deus. E, portanto, a nosso falar, o nosso viver é, de facto, a realização o cumprimento deste ministério. Ou seja, numa palavra, significa testemunho. Qual é o meu testemunho lá fora? Qual é o meu testemunho perante os meus colegas? Qual é o meu testemunho perante os meus vizinhos? Qual é o meu testemunho? Não é aqui dentro, é lá fora. Qual é o meu comportamento? De facto, eu estou focado neste objetivo que realmente, através do meu testemunho, eu possa revelar quem o meu Deus é e, de facto, revelar a importância que a sua palavra tem realmente para mim. Eu, na terça-feira passada, não esta, ou a semana passada, eu falei nas Fontainhas e falei sobre Daniel no capítulo 4. Daniel, capítulo 4, a personagem, digamos, principal deste capítulo é Nabucodonosor. E para mim, este capítulo 4 é um capítulo de testemunho.
testemunho que Nabucodonosor dá acerca de Deus, acerca daquilo que Deus fez na sua vida, acerca da experiência que ele teve com Deus. E de facto, se houve alguém que foi humilhado por Deus, foi Nabucodonosor. Leiam este capítulo. Ele, o rei da Babilónia, cheio de si mesmo, a grande Babilónia, cheio de toda orgulho, o Senhor o humilhou de tal forma, o tornou num animal. Durante 7 anos, ele comportou-se como um animal, ele comeu como um animal, ele viveu como um animal. Estamos a falar do rei da Babilónia, Nabucodonosor. Ele foi humilhado desta forma. E Deus, irmãos, Deus pode fazer, nós costumamos dizer que Deus faz muito mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Mas normalmente nós pensamos desta forma em relação ao bem. Ou seja, Deus dá-nos muito mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. E é verdade. Mas Deus também pode permitir que aconteçam coisas na nossa vida que muito mais do que aquilo que nós imaginamos ou pensamos. Por isso temos de ter muito cuidado com a nossa relação com Deus. Não podemos perder de vista, perder o foco naquilo que é realmente importante. Porque é que Deus me tem aqui? Há um propósito para isso. E da mesma forma que Deus, na sua graça e misericórdia, me salvou, Ele quer salvar outros. E quer que eu seja um instrumento usado por Ele para ajudar a salvar outros. Então, uma das coisas que são fundamentais é o nosso testemunho. Qual é o meu testemunho? Como é que eu vivo lá fora? Como é que eu me relaciono com aqueles que estão à minha volta? Eu revelo, mostro que sou um filho de Deus. Eu ajudo as pessoas a compreenderem o amor de Deus ali revelado na cruz do Calvário, na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Eu revelo pela minha vida, pelo meu comportamento, que aquilo que conta para mim são os valores e os princípios de Deus. Não é os valores deste mundo. Infelizmente, irmãos, a Igreja tem sido invadida pelos valores deste mundo. Essa é a verdade. E hoje em dia, na Igreja, mesmo na Igreja, pergunta-se o que é pecado? Parece que nada é pecado. Pode-se fazer tudo, viver tudo, conforme queremos. Não. Há valores e há princípios de Deus, que Deus não abdica deles. E nós precisamos de compreendê-los e vivê-los dessa forma para glorificarmos o nome de Deus e possamos também, pela nossa vida, ajudar aqueles que de facto estão longe e precisam de se reconciliar com Deus. O Nabucodonosor, neste capítulo 4, ele diz, versículo 1, Nabucodonosor, rei de todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e as maravilhas que o Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Pareceu-me bem dar testemunho. Pareceu-me bem falar do que Deus tem feito na minha vida. E certamente, irmãos, nós nos lembramos no dia em que nos convertemos. A alegria, o desejo de partilhar com os outros, de correr para contar à família, para contar aos outros o que Deus fez na minha vida. E hoje, será que o entusiasmo é o mesmo? Será que o entusiasmo que eu tenho é o mesmo que tinha nesse dia? Infelizmente, ao longo dos tempos, vamos perdendo o entusiasmo, vamos perdendo o foco, o objetivo, mas que o Senhor nos ajude a não perder esse foco, irmãos. A mesma alegria que tínhamos nesse dia de partilhar a nossa fé com os outros, possamos manter hoje essa mesma alegria, esse mesmo gozo, porque não há maior alegria do que a alegria da salvação. Pareceu-me bem, disse Nabucodonosor,
E a mim, não me parece bem? A cada um de vós, parece-vos bem ou não partilhar com os outros o que Deus tem feito na vossa vida? Parece-vos bem ou não? Nabucodonosor termina este capítulo 4 e diz: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade, os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Nabucodonosor dá testemunho de Deus. Eu não sei, como disse na altura, eu não sei o que é que aconteceu a Nabucodonosor. Aliás, se repararem, o capítulo 5 já aparece o seu filho, Belzazar. Já Nabucodonosor saiu de cena. Eu não sei o que é que lhe aconteceu. Há quem pense que ele se terá convertido, há quem pense que não. Eu não vou especular porque não sei. A palavra de Deus não diz. A única coisa que eu posso dizer é que ele, neste capítulo 4, dá um testemunho tremendo acerca de Deus. E eu dou o quê? Qual é o meu testemunho lá fora? Que testemunho é que eu dou de Deus? Parece-me bem testemunhar do Senhor, de falar do que Ele significa para mim, falar do que Ele tem feito na minha vida. Parece-me bem? Permita ao Senhor que sim. Que me pareça bem a mim, pareça bem a cada um de vós, pareça bem a todos, porque vale a pena falar de Deus. Aquele, como diz Nabucodonosor, que todas as suas obras são verdade. O que Deus faz é verdadeiro. Merece toda a nossa confiança. Vivemos num mundo onde não podemos confiar em ninguém. Mas, irmãos, confiemos no Senhor e que o Senhor nos ajude a confiarmos uns nos outros. Como irmãos na fé, sejamos dignos também de toda a confiança. Mas, acima de tudo, estejamos focados e não nos desviemos deste propósito: dar testemunho, falar de Deus, dar testemunho da nossa fé. Para a glória do nome do Senhor e para a bênção daqueles que estão lá fora e que precisam de conhecer estas verdades. A obra de Deus, que é, de facto, verdade. Que o Senhor nos abençoe. Amém.